Bem, eu acho que não é muito uma palestra, mas é mais uma conversa com vocês. Como disse a companheira, estou há muito tempo aqui no Kardec, há mais de 40 anos. E nesses 40 anos a gente aprende muita coisa, a gente vive e vai se modificando em algumas coisas. Mas o que tem me preocupado ultimamente é a dificuldade das pessoas pensarem com um direcionamento melhor. Tanto é que a gente está vendo a todo momento na televisão as consequências de pensamentos desastrosos, não é? Entre jovens, entre adultos, entre velhos. E a gente vê que todas essas ações terríveis que a gente percebe têm origem no pensamento da gente. E se vocês lerem os livros espíritas, vocês vão encontrar em todos eles a preocupação com o pensamento da gente. E que a nossa vida está inserida na nossa maneira de pensar. Maneira de pensar. A gente pensa desde que levanta. E a gente pensando, a gente constrói. Estou vendo aqui homens, mulheres, jovens que estão começando a vida, pessoas que já caminharam bastante, e a gente levanta, dona de casa. O que eu vou fazer hoje? Bom, tenho que ir no supermercado, que acabou a farinha, acabou não sei o quê, para nós fazermos isso. O homem que é comerciante, bom, tenho que abrir a minha loja 8 horas, 15 para as 8 tenho que estar lá, acabou o estoque de tal coisa, preciso telefonar. O fazendeiro acorda mais cedo do que a gente ainda, está no tempo de refazer a cerca. Deixa eu ir para lá, ver como é que está, ver se o gado não precisa de mais alguma coisa. Então veja que a gente constrói o dia da gente primeiro pelo pensamento. Depois que a gente constrói, a gente vai falar e executar. O fazendeiro vai chegar lá e dizer para o seu auxiliar: veja para mim lá no curral como é que estão as vacas e venha me dizer. A mulher fala para o filho: filho, está na hora de ir para a escola, rápido, se veste. Então percebam que entre a gente pensar e falar, sempre existe um segundinho, não é verdade? E neste segundinho é que nós precisamos estar muito atentos nesse segundinho, entre o pensamento, a fala e depois a execução. E é interessante, quando a gente está num lugar público, esperando médico, ou no ônibus, ou em outro lugar, e que a gente está sem ter o que fazer, a gente fica escutando os outros, não é assim? E a gente escutando, a gente percebe, está num ônibus e 2 mulheres sentadinhas ali conversando. Que prosa gostosa! Ou então, nossa senhora, que tipo de gente é essa? Só fala mal dos outros. Ou então, a gente percebe num centro médico, né? Será que vai demorar tanto assim? Eu tenho que ficar esperando? Mas isso não é justo? Então vejam que o pensamento e em seguida a fala nos mostra que tipo de pessoa é aquela. E percebam que a gente se afina mais com quem pensa e fala como a gente. E nesse pensar, falar e depois agir como a gente vai formando grupos de amigos que temos os mesmos gostos, as mesmas maneiras de agir. E com isso a gente vai se alargando. E assim como nós pensamos e quero crer que vocês pensam sempre no bem, eu sempre digo: como é que eu sou? Como é que eu penso realmente? Como é que eu sou sem querer camuflar, sem me achar melhorzinha do que sou? Então eu peço a vocês que se lembrem num minutinho o que vocês pensam geralmente, a mulher quando está cozinhando, o homem quando está dirigindo o carro numa avenida movimentada.
Vocês já pararam para pensar o que vocês estão pensando? Nessa hora, quando a gente se pega, como se a gente fosse um outro, escutando o nosso pensamento, é que a gente vai perceber se nós estamos pensando como cristãos ou se nós estamos nos afastando da maneira cristã de pensar e, lógico, de falar e de agir. E falando em grupos de amigos, quando o pensamento é bom, a gente se une a outros que pensam da mesma forma e ficam aquelas famílias gostosas de conversa, de fazer visita uma para outra, de trabalhar junto. Mas às vezes a gente já consegue, num ponto melhor, maior, não só pensar pequenininho em nós e na nossa família e começar a fazer atos, ações no bem, que originaram primeiro de um pensamento, depois da fala com outros e depois de uma ação no bem. E está cheio de coisas aqui em Rio Preto para a gente fazer no bem em grupos. Por exemplo, aqui no Kardec, quanta coisa o grupo pode se unir para fazer, não é? Trazer a roupa para fazer o bazar, se unir àquelas que costuram, fazer parte da campanha Alta de Souza. Vejam que daí já é extrapolando, aumentando aquele grupo do bem. Como existe a Alarme, a ACD, a APAI. São um grupo de pessoas que já estão pensando, falando e agindo em grupos no bem. No mundo espiritual, a mesma coisa. Também, vocês sabem disso, que o Espiritismo nos ensina tanta coisa, que a vida continua, que nós renascemos, que quando a gente desencarna, continua sendo o mesmo espírito, com os mesmos pensamentos, os mesmos gostos. Então, no mundo espiritual, aqueles que são espíritos mais elevados, também no mundo espiritual estão trabalhando diariamente, o tempo inteiro, em coisas as mais variadas. Alguns ficam amparando nós encarnados quando desencarnamos. Outros fazem o contrário, nos ajudam a resolver o nosso próximo renascimento. Que jeito? Bom, nos mostram, olha, lá atrás você fez isso, aquilo, e agora seria bom que você refizesse algumas coisas. O que você acha? E a gente olhando lá com eles, com esses grupos de amigos espirituais, a gente diz, poxa vida, quanta coisa eu tenho que consertar. Vamos consertar sim. E com eles a gente resolve em que família vai renascer, em que sexo vai renascer, socialmente como vai estar, se vai ter condição de estudar ou não, se vai ser rico ou vai ser pobre, se vai ter doenças. Então, as coisas mais importantes para o nosso crescimento, a gente resolve com eles quando está lá para renascer. Então, quando chegamos aqui na Terra, depois de conhecer o Espiritismo, mesmo eu, às vezes, falei comigo mesmo, poxa, acho que eu estava lá em cima, achei que eu era mais forte do que sou. Tal coisa, tá ótimo, pode ser. Mas não sei o quê, pode. Mas isso, pode. Não é assim que a gente faz? Depois, quando a gente reencarna, diz, nossa, que dureza. Tudo isso foi resolvido comigo, eu estava de acordo. Então, é necessário agora, nessa hora, meus amigos, que hoje nós todos estamos passando por problemas sérios. Cada um de um tipo de problema. E que nessa hora muitos pensam, mas Deus não me vê que eu estou passando uma coisa que eu não aguento? Amigos, não é dado problema que a gente não aguente. E se nós estamos passando por problemas, é porque nós vimos que esses problemas eram importantes para o nosso crescimento espiritual. Então não é hora de pensar de uma maneira triste, porque estamos passando isto ou aquilo.
mas levar nosso pensamento a Jesus, aos amigos do mundo maior, e dizer muito obrigado. Se vocês acharam, viram que eu era necessitada deste tipo de problema, eu sei que terei vocês como companheiros para atravessar esse problema. E estejam certos que quando vencemos um problema de uma maneira tranquila, feliz, é como um grande problema lá do passado, nós já resolvemos. Não é uma maravilha isto? Porque hoje nós estamos vendo só o que nós somos aqui. Mas como é que nós éramos há 500 anos atrás? O que é que nós fizemos e que nós temos que refazer e ir para frente? Então vejam, o que eu quero dizer a vocês é que o pensamento é importantíssimo. Nas horas de dificuldade, alegria, paz interior, pensamentos de amor, pensamento que leva lá em cima e diz: obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado por mandar tantos companheiros que me amparam, que me sustentam, que me fazem ir para frente. Então, vejam que nós, encarnados, nesses agrupamentos, vamos podendo até nos realimentar. E nós que estamos aqui no Centro Espírita Allan Kardec, quanta coisa aprendemos ao frequentar esta casa. A vida continua. Será? É. Nós somos os mesmos, não é? É. Existe o intercâmbio do mundo espiritual conosco. É? É. Então tem uma porção de coisa que a gente fica aprendendo, que a gente tem o direito de agir como quiser. É um livre-arbítrio. Mas é responsável por tudo que fizermos. Daí a coisa já pega. Não é verdade? Quando a gente sabe que é responsável pelo que a gente fizer, e se a gente fizer uma coisa que não estiver correta, agora ou em outras encarnações nós vamos ter que acertar isto, então não é mais fácil já não fazer coisa boba? Não é mais fácil a gente pensar antes e se segurar e não entrar numa fria? O Espiritismo nos mostra também que nós fomos feitos espíritos ainda imperfeitos, primários, primitivos, e fomos crescendo espiritualmente com nossa inteligência, com nossa ligação com o mundo espiritual. Então, assim como nós pensamos, agimos e temos amigos, e que os amigos no mundo espiritual superior também se unem para vários trabalhos, como eu disse a vocês, nos nossos desencarnes, nos nossos encarnes. Durante esta encarnação, estão atentos a nós, nos ajudando quando nós quisermos. É interessante te lembrar que eu queria falar com vocês, esses espíritos amigos elevados, eles não nos impõem nada. Eles dão, através da intuição, a orientação do melhor caminho, que você segue ou não. Então nós temos todo esse amparo deles. E será que as pessoas que vocês às vezes escutam em outros lugares estão com aquele pensamento errado, mal? Eu vou passar uma rasteira naquele meu colega de trabalho, porque eu que quero o lugar de chefe, e se eu não passar rasteira, quem vai ser chefe é ele. Eu vou fazer isso, mas aquilo, de uma forma errada, descontrolada. Como será que essas pessoas se agrupam aqui na matéria? Com outros que pensam, falam e agem da mesma forma. Tanto é verdade que pela televisão vocês veem que o criminoso nunca está sozinho, é um grupo, pensando a mesma coisa. Então se unem formando grandes gangues, com pensamentos, palavras e depois ações no mal. E o que dá muita pena é que essas pessoas que não são conhecedoras da importância do pensamento, não percebem que o que fazem de errado volta para si próprio. Lei de ação e reação que o Espiritismo nos ensina. Faça o que quiser,
mas você é responsável. Se você age no bem, recebe o bem. Se você está querendo o erro, é isso que você vai receber. E o mais penoso é que existe no mundo espiritual, da mesma forma que aqueles grandes grupos de espíritos de luz, de amigos nossos que nos ajudam a subir, existem lá também grandes grupos de espíritos que agem nas trevas, fazendo entre eles grandes gangues, terríveis gangues, que atuam no mundo espiritual. Mas o pior é que nós, quando pensamos, emitimos formas de pensamento, que encarnados não se sabe, não se vê, mas a espiritualidade enxerga. Formas de pensamento que são retrato do que nós pensamos. Então, quando nós pensamos no bem, olha, gente, não é ficar rezando o dia inteiro, que isso também não está certo. Mas agindo como cristão toda hora, todo o tempo. Mas quando a gente age, pensa de forma errada, esse pensamento nosso se transforma em formas de pensamento e que são vistos e utilizados pelos espíritos trevosos, que pensam igual ao encarnado que está pensando. E daí, esta junção do encarnado que pensa errado com o desencarnado que pensou errado sempre, é terrível, porque o desencarnado mal atua sobre o encarnado, não de uma forma de uma orientação, mas eles impõem o pensamento deles sobre o encarnado. E daí se pergunta, mas como é que eu não vou saber que estou sob a influência de um desencarnado ainda das trevas? É o que eu falei, o desencarnado atua sobre nós encarnados de uma maneira muito efetiva. Como é que a gente sabe? Aí que bom que nós somos espíritas, que somos orientados também nisso. Nós estamos pensando normalmente, de repente uma pessoa como nós, bons mas não santos, e que a gente está numa boa, de repente veio um pensamento assim: vá brigar com seu vizinho porque ele deixou a lata de lixo perto da sua porta. Na realidade, isso não tem importância nenhuma. Mas daí vem outra vez o pensamento: vá brigar com seu vizinho, senão aquela lata de lixo vai ser derrubada. Passa mais um instante: vá brigar com ele. Então, a pessoa que fica recebendo este pensamento externo ruim, não sabe que é um pensamento de outro espírito desencarnado que quer influenciá-lo para piorar a sua situação. Eu falei uma coisinha muito simples, que é a lata de lixo. Mas se imaginou o pensamento daquele criminoso que quer matar alguém e que lá no mundo espiritual vem aquilo: mate, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. É o que nós estamos vendo hoje. Então, quando vocês perceberem, é que eu digo, nós somos melhorzinho do que muita gente, mas ainda não somos santos. Então, às vezes, dá uma brechinha. Então, se o pensamento de vocês, maior parte do tempo, é um pensamento equilibrado, e de repente vem um pensamento diferente, de brigar com a vizinha, de matar o outro, e pensamento assim, fiquem certos que é um tipo de obsessão espiritual, que é sério, que leva o encarnado a agir de uma forma terrível, e às vezes logo depois que age, ele percebe que não deveria ter feito aquilo, mas já fez. Bom, então se eu estou percebendo em mim pensamentos que não são meus, pensamentos ruins, me levando à droga, me levando a isto e aquilo, o que eu faço? Põe outra coisa na cabeça. Liga o rádio e canta junto com o cantor do rádio. Vai falar com alguém, conversa com outras pessoas. Vocês mandam em vocês. O espírito nenhum pode mandar em vocês se vocês não permitirem. Então, não permitam.
ponham outra coisa na cabeça. Abram um livro e leiam, mas olhando no livro. Vai numa calçada e vê a árvore, mas olha a árvore, veja a árvore. Pense em outra coisa. Então, esta atuação dos espíritos é muito séria e hoje em dia está mais sério ainda, porque até anos atrás, dezenas de anos atrás, existia como se fosse um véu impedindo que os espíritos inferiores nos vissem. Nós, não sei porquê, fomos encarnando, reencarnando e melhorando um pouquinho. E eles continuaram presos no mundo espiritual. Esse véu que impedia que eles nos vissem foi retirado porque o mundo nosso está mudando de uma terra, de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. Então, esse tempo, que não é 1 ano nem 10 anos, mas é mais de século, esses espíritos, de repente, nos enxergam. E, de repente, enxergam não como nós somos agora, mas como nós fomos lá atrás, quando convivemos com eles. E eles, então, querem nos intuir, às vezes por uma raiva tremenda do que nós fizemos há 300 anos atrás. Outras vezes porque foram companheiros nossos, nós atuamos juntos em coisa errada e, muita sessão aqui de desobsessão, o obsessor diz assim, mas por que ele pôde reencarnar, eu não? E o interessante é que às vezes a gente consegue, conversando com aquele espírito obsessor, dizer, você não está vendo como ela é diferente? Dá uma olhada bem. É mesmo. Ela era loira, era assim, assado, agora é outra pessoa. Então, essa outra pessoa já mudou. Não é mais aquilo. Então, nos trabalhos de desobsessão, em primeiro lugar, a gente tem que pensar nesses companheiros lá do passado, não como inimigos e nem com raiva deles, mas com espíritos que ainda em evolução precisam da gente numa prece, não agir no bem, impedir a Jesus que abençoe aquele companheiro. Não podemos dar guarita aos pensamentos que eles mandam que a gente tenha, mas nós podemos levar o nosso pensamento ao alto e pedir ajuda a eles. E com isso vocês não imaginam como tudo melhora. Quando vocês sentirem dificuldade nessa parte de dominar os próprios pensamentos, ou se permanecerem calmos com os problemas mais sérios, o que a gente deve fazer? Oração. Vão num cantinho qualquer da casa de vocês, onde vocês acharam que vocês estão bem, sem ninguém atrapalhar, quietinhos. E façam o pensamento ir até lá em cima. Às vezes a gente nem consegue que o pensamento vá em cima. Mas fala assim, socorro, Jesus. Socorro, eu preciso de ajuda. E faça uma prece com o que vocês quiserem falar. Sentados, em pé, andando. Como estamos fisicamente não importa. É o nosso pensamento que vai nos levar até o alto a esse pedido de socorro. Permaneçam por alguns minutinhos paradinho desse lugar, sentindo que virá para vocês como se fosse um vento de esquecimento. E quando vocês levantarem dessa oração, vocês vão ver que os problemas não são tão sérios. Que as coisas, vocês já passaram por coisas muito sérias e já foi passado, já acabou aquilo. Então o que estamos vivendo no momento também vai passar. Existem algumas frases que eu acho que nos dão muita confiança. Quem em Deus confia nunca é desamparado. Pensem nisso. Quem em Deus confia nunca é desamparado. Todos nós somos filhos de Deus. E Ele quer que a gente cresça espiritualmente, que a gente seja feliz, que a gente seja alegre, que a gente seja companheiro dos companheiros. E é isso que eu vim trazer para vocês hoje.
Cuidado com o pensamento. Se previnam. Quando sentirem que o pensamento virou para um lado que não está muito bom, puxa para cá. Lembrem, vocês são donos de vocês. Nenhum espírito tem o poder de mudar a sua vida, a não ser que você deixe. Se você não quiser, pensamento no bem, pensamento de paz, pensamento de alegria, vendo que a situação de cada um é aquela que nós precisávamos estar para um crescimento. Nenhum de nós foi abandonado. Nós todos temos o amor do Pai e a proteção dos espíritos amigos que querem que a gente cresça. Eu acho que é isto. Muito obrigada.